Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito carinho, com muita felicidade que estamos aqui iniciando a nossa manhã com Jesus em nosso coração, refletindo as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje não só iniciando uma nova manhã com Jesus, mas estamos também iniciando um novo mês e desejamos que esse novo mês ele venha com muitas bênçãos, que esse novo mês que se inicia possa estar cheio de felicidade, a felicidade da alma, aquela felicidade que eleva o nosso espírito até a Deus nosso Pai. Que esse novo mês traga serenidade para nós, nos conceda muita paz, muita paciência e que possamos hoje meditar nas sementes que desejamos cultivar nesse novo mês, refletir também sobre as boas obras em nome de Jesus que desejamos realizar, que seja fazer o bem dentro do nosso lar, que seja aprofundar nos ensinamentos de Jesus, que seja sempre, a cada dia, ser exemplo dos ensinos do Cristo. Que possamos refletir sobre isso hoje, nesse novo mês que se inicia, porque todo início nos convida a refletir o que a gente deseja e a também ter muito boa vontade, muito bom ânimo para realizar. Então que Jesus possa estar conosco em cada minuto do nosso dia, da nossa semana e desse nosso mês. Bom, meus irmãos, estamos aqui nesse momento juntos, como uma grande família, convidando a todos para que hoje, nesta terça-feira, nós possamos refletir uma mensagem do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. E esta passagem de hoje, meus irmãos, ela também é uma passagem do Evangelho de Lucas, isso mesmo, do querido apóstolo Lucas, do capítulo 12, do querido discípulo Lucas, do capítulo 12 de Lucas e versículo 13 ao 16. Com isso, meus irmãos, nós iremos ler aqui o que é narrado para nós nesse momento, porque é o momento que um rapaz, ele vai até Jesus fazer uma solicitação para o Cristo. E como será que Jesus irá responder e reagir ao pedido deste rapaz? Vejamos o que é nos ensinado por esse momento que Jesus vivencia. Então, meus irmãos, estava um homem em meio a uma multidão. Ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, diz a meu irmão que ele reparta comigo a herança. Jesus, ouvindo esta afirmativa, que é quase mandando Jesus falar para o irmão deste rapaz para que ele reparta a herança, Jesus, ouvindo este pedido, responde: Homem, quem que me estabeleceu para vos julgar? Ou para fazer as vossas partilhas? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E depois que Jesus responde isso ao rapaz, Cristo vai contar uma parábola. E nós iremos contar esta parábola de Jesus amanhã no nosso Evangelho de quarta-feira. A gente até convida a todos para a gente refletir qual que vai ser essa parábola que Jesus vai contar. Mas hoje a gente vai parar por aqui para refletir exatamente essa pergunta desse rapaz e a resposta de Jesus. Essa resposta a primeiro momento do Cristo aqui. Vejamos, meus irmãos, que este homem, que este jovem, ele chega até o Cristo quase que exigindo que Jesus vá até o irmão dele, mandar o irmão dele repartir a herança com ele. Olha que situação que Jesus é colocado. E Cristo, por outras palavras, vai responder: Meu irmão, a gente não pode julgar o próximo, a gente não pode sair por aí tomando essas decisões. Vamos nos acautelar, ou seja, vamos ter paciência, vamos ter calma antes de ter qualquer atitude e, primeiramente, vamos nos guardar da avareza. Então, Cristo, ele sabia, por detrás daquele pedido daquele rapaz,
qual era o sentimento que estava, o sentimento de avareza. Então, meus irmãos, esta situação que Jesus vivencia pode ser uma situação que em outro cenário, em outra roupagem, muitos de nós também já pode ter vivenciado ou pode estar passando. Que é uma pessoa vir fazer um pedido, uma rogativa, exigindo algo em nome de uma terceira pessoa que está na história. Ou seja, vou simplificar aqui para nós, olha só para a gente entender como que é a equação dessa história aqui de Jesus. Um homem vai até o Cristo pedir a modificação, digamos assim, do pensamento do irmão dele. Não é o irmão dele que está vindo até Jesus. Não é o irmão dele que está vindo até o Cristo pedir ajuda do que fazer com a herança. Não é o irmão que está pedindo ajuda. Mas é uma terceira pessoa que vai lá falar para Jesus como se ele soubesse o que seria melhor para aquele outro. Olha que equação que pode parecer complicada dessa história, mas que muitos de nós já pode ter vivenciado. Agora que a gente já entendeu um pouquinho a base, vamos pensar em nós. Olha só, muitas vezes alguém pode chegar para nós, um irmão, e solicitar que a gente vá até uma terceira pessoa, até outro, falar o que essa pessoa tem que fazer, que atitude que ela tem que tomar, ou que caminho ela tem que decidir. Não é aquela pessoa que está rogando ajuda. Não é aquele que está solicitando. É uma terceira pessoa que está aparecendo aqui pedindo. Isso nos faz nos lembrar da história da mãe de João e de Tiago. Olha só. A mãe de João e de Tiago chega para Jesus e solicita um lugar para os filhos ao lado do Cristo. Um à direita, outra à esquerda. Não é João que está rogando, não é Tiago que está pedindo. É uma terceira pessoa nessa história que não pede nem para ela, vai pedir para o outro. Falar, ó Jesus, arruma um lugar aí para lá dos meus filhos. Então, meus irmãos, muitos de nós podem presenciar essa situação. E olha como que Jesus reage. Olha como que Jesus vai responder esse rapaz. Com grande humildade. Aí é um ensino muito profundo para todos nós. Porque as situações nós estamos abertos a vivenciar várias situações. A gente não pode controlar o que vai acontecer, o que as outras pessoas sugerem, perguntam ou fazem. A gente não pode controlar o outro. Mas podemos medir as nossas ações. Como a gente responde, como que a gente age. Então, com isso, inspiremos-nos aqui na atitude de Jesus perante uma situação dessa. Cristo, humildemente, não julga o irmão. Cristo não tira conclusões precipitadas, porque é como se Jesus soubesse que toda história tem dois lados. Então ele estava ali ouvindo o irmão meio que reclamar que o outro não estava querendo dividir a herança com ele. Imaginemos se Jesus não compreendesse que toda história tem dois lados. Pensemos se Jesus não soubesse que toda história tem dois lados. E Cristo fosse lá tirar satisfação com esse irmão, por que ele não está dividindo a herança? Sem nem saber o porquê. Então, olha como que Jesus é conhecedor profundo da alma humana e como Jesus é muito humilde e paciente. Ele não toma nenhuma decisão, porque ele sabe que toda história tem dois lados, que não dá pra gente tirar conclusões e julgar ouvindo apenas a história de um lado. Então, o que ele fala? Olha, meu irmão, quem sou eu para julgar o que está acontecendo? Ou até mesmo fazer a partilha dos seus bens, definir o que vai ser feito com os seus bens? Quem sou eu? É como se Jesus falasse assim, meu irmão, quem sou eu para me intrometer na partilha dos seus bens, das suas coisas com o seu irmão? Talvez isso não competisse a você e seu irmão ali harmoniosamente decidirem. Então, olha como Jesus, ele é sábio. E olha que Jesus, ele é um espírito que tem moralidade, muita moralidade, autoridade moral para fazer uma corrigenda profunda em nós. Mas ele não fala o que fazer. Ele não fala. Porque, por outras palavras, a gente também consegue compreender que em muitas situações, muitos desafios e muitos problemas competem a quem está imerso naquilo
tomar as melhores decisões. Que a gente, como um terceiro nessa história, que nem sabe direito às vezes o que está acontecendo, ou os dois lados da história, se a gente tomar partido ou alguma decisão, a gente pode acabar julgando, pode acabar dando um conselho que não é muito sábio, pode acabar falando para você fazer algo que não vai ser muito bom. Então, olha só o que Jesus nos ensina. Cristo é como se Jesus, olha, ele não fizesse nenhum comentário que fosse tendencioso para nenhum lado. Ele não sabia a história ao fundo o que era. Com isso, meus irmãos, além de Jesus nos ensinar sobre humildade, também nos ensina sobre paciência e não julgar. Não julgar uma situação ouvindo apenas um lado da história. Não julgar alguém ouvindo apenas o relato de outro. Mas perante toda a história, toda a situação, compreender que há dois lados. Compreender que a gente pode muito bem auxiliar através de muitas outras formas, como através da prece, como através da paciência, com bons conselhos no sentido de ali aconselhar aquele irmão que está em dúvida, né, querendo que o outro mude, por exemplo, como é o caso da história, aconselhar esse irmão a buscar o diálogo harmonioso, o diálogo proveitoso para buscar a compreensão melhor do que está acontecendo, buscar através da prece o que Deus nos auxilia a seguir. Mas nós, como uma terceira pessoa naquela história que às vezes não tem nenhum envolvimento com aquilo, talvez a gente não tenha nem autoridade moral para comentar algo. Será que já pensamos sobre isso? Então Jesus nos ensina que ao ter paciência, cautela, antes de qualquer decisão, qualquer coisa, ter cautela. Ver o que está habitando no coração para desejar aquilo. Porque o irmão, ele quer que Jesus resolva o problema por ele. É isso que ele quer. Então assim, ó, Jesus, o problema é esse, resolve aí por mim. É como se ele fizesse isso. E Jesus diz, não, meu irmão, não. Quem sou eu para poder julgar essa situação? O que compete a mim para poder partilhar ou não seus bens, tomar essa decisão por você e pelo seu irmão, sendo que é uma decisão que cabia aos dois e não a uma terceira pessoa de fora? Olha só que sábios esses ensinos do Cristo para nós. A gente sempre ter cautela, não julgar. E muitas vezes, meus irmãos, compreender que o nosso papel numa situação dessa é dar conselhos no bem, mas não tentar pegar o fardo e resolver algo que talvez não compete a nós resolver, porque a gente não tem as ferramentas para isso. Então é ter cautela, ter paciência e ter calma. E sempre seguir os ensinos de Jesus, sobretudo de humildade. Bom, meus irmãos, amanhã a gente vai compartilhar qual que vai ser a parábola que Jesus vai contar, porque olha só, o rapaz, ele pede ajuda. Jesus diz, olha, não tem como eu ir lá resolver esse problema por você. Porque é o que envolve você e o seu irmão. Eu sou uma terceira pessoa aqui. Então meio que Jesus fala isso. Só que Jesus não deixa o rapaz sem nada. Jesus passa um ensinamento para ele meditar. Jesus passa um esclarecimento. Porque foi alguém que foi atrás do Cristo. Então Jesus não vai deixar ele com o coração vazio. Jesus vai ofertar ensinamento. Então Jesus vai contar uma parábola. Então, novamente, às vezes alguém vem solicitar que a gente resolva o problema por ela, ou carregue o fardo e tudo isso, às vezes não compete a nós porque somos uma terceira pessoa de fora. Mas a gente não precisa deixar esse irmão de coração vazio. A gente pode dar bons conselhos, sempre. Conselhos pautados em Jesus, conselhos de fé, de esperança, palavras de amor, meus irmãos. Isso a gente pode sempre ofertar, palavras carinhosas, falando da fé, da esperança, de um amanhã melhor, sobre a coragem de enfrentar os nossos desafios, as nossas provas. Então a gente pode ofertar sempre palavras consoladoras. Sempre. E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai propor aqui uma parábola para que esse irmão pense e através desse pensamento, dessa reflexão, ele tome uma melhor atitude. Ele tome uma melhor decisão naquele momento. Então é um ensinamento grandioso para nós. Mesmo que a gente não tenha as ferramentas físicas ou que uma situação não vá competir a nós ali, agir diretamente nela, a gente pode dar bons conselhos em Jesus, palavras de esperança e consoladoras sempre.
Lembremos disso. Bom, meus irmãos, fiquemos hoje com essa mensagem do Evangelho em nosso coração, levando essas palavras de humildade de Jesus e um grande ensinamento para nós. Lembremos que ajudar o próximo em qualquer situação compete sempre também uma reflexão antes de que como a gente está agindo, se é com caridade, se é com humildade, se é com amor. E sempre pensar qual seria a melhor atitude minha nesse momento para realmente ajudar de forma edificante esse meu irmão que está rogando ajuda. Sempre meditar. Se a gente tiver dúvida, façamos uma oração e roguemos a Jesus uma inspiração de que caminho tomar. Bom, meus irmãos, esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, encerremos a nossa reflexão desta manhã com o nosso coração mais sereno, buscando cada vez mais a humildade. E que assim seja.